fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao 15, para a glória de Deus. Uma palavra que fala acerca da multiplicação dos pães. Esta é a palavra que Jesus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja, compartilhar com o seu povo. Nós vamos estar fazendo a leitura um pouco extensa, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio que essa leitura alcançará vidas e vidas serão alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nesta noite, nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que fala acerca da multiplicação dos pães. E é sobre esta palavra que nós iremos meditar, que nós iremos ministrar nesta noite, que iremos aprender nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. E já trazendo o entendimento, aleluia, para o início dessa palavra, nós vamos entender que Jesus, aleluia, ele estava andando ali, ministrando a sua palavra, trazendo o ensinamento da sua palavra, e que havia ali uma grande multidão. E o que me chama a atenção já nesse primeiro momento, aleluia, é que a palavra é bem clara ao dizer que aquela multidão estava ali por causa dos sinais, por causa das maravilhas que Jesus fazia no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda que aquelas pessoas estavam ali por causa dos sinais, por causa das curas, das maravilhas que Jesus fazia, eles estavam ali e se alimentavam da palavra, se alimentavam dos ensinamentos que Jesus trazia para os seus discípulos e para aquele povo. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que muitas e muitas pessoas, elas seguem a Jesus, aleluia, apenas por aquilo que Jesus pode oferecer. Mas em contrapartida, existem pessoas que seguem a Jesus e que não estão interessadas apenas no milagre, apenas naquilo que Jesus pode oferecer de benéfico a esta terra, que pode saciar a carne, mas estão preocupados, aleluia, com a sua vida espiritual, estão preocupados, aleluia, com a coroa incorruptível que herdarão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ao ter um encontro com o nosso Mestre, louvado seja Deus. E o que chama a atenção é que muitos estavam ali por causa dos sinais, das maravilhas que Jesus fazia. Hoje nós vivemos, aleluia, em um contexto muito diferente, aonde existe uma
ausência muito grande de sinais, de prodígios e maravilhas do que era na vida de Jesus, do que era no início do ministério cristão. Louvado seja o nome do Senhor, porque os cristãos foram muito usados. Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos primórdios foram muito usados em curas, ofertas, grandes sinais, maravilhas, expulsão de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vivemos em um contexto completamente diferente do contexto do início da caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. E é certo que quando se há grandes sinais, quando se há grandes maravilhas, grandes, aleluia, prodígios da parte de Deus, há também grandes convenções, há também grande temor e há também grande arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio da revelação desta palavra, eu gostaria de te perguntar o que é que mudou. Se o nosso Deus, Ele é o mesmo, e se a promessa dEle é eterna para as nossas vidas, até a consumação dos séculos. Jesus diz que aquele que crer nele fará os mesmos sinais que Ele, e os fará ainda maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele nos deu essa autoridade, mas para isso nós precisamos ter fé. Para isso nós precisamos exercer a nossa fé, aleluia, para viver o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que operou no passado, Ele é o Deus que opera no presente e operará enquanto não houver a consumação dos séculos, porque esta, aleluia, é a promessa de Jesus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que céus e terras passarão, e a palavra de Deus, ela não passará. A palavra de Deus, ela não há de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes o que mudou em mim, o que mudou em você, o que mudou nesta geração foi a nossa busca. Enquanto os muitos são usados em cura, muitas e muitas vezes há pessoas que se levantam dentro da própria igreja, aleluia, para criticar aquele que está sendo usado em cura. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma certa divisão, aleluia, muitos com inveja porque não recebem o dom, por não estar preparado para respeitar o dom do seu semelhante, do seu próximo, começa a criticar, começa a procurar falhas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso muitas e muitas vezes abafa a vida daquele, aleluia, que tem fé em Deus, abafa a fé daquele que quer fazer, daquele que acredita que Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos voltar a viver os grandes sinais. Precisamos voltar a ver mortos se levantarem. Precisamos voltar a ver enfermidades incuráveis para a medicina sendo curada por Jesus. Precisamos viver para ver grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas. E para isso é preciso haver em nós comunhão. Para isso é preciso haver em nós busca. Para isso é preciso haver em nós mais temor a Deus. Muitas e muitas vezes o homem, ele vai se afastando de Deus, aleluia. Às vezes imaginamos que estamos perto do nosso Deus e às vezes estamos distantes. Às vezes estamos mais distantes de Deus do que imaginamos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam. As promessas de Deus continuam de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem o desejo de fazer grandes sinais, grandes prodígios e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porventura acharás fé na terra Jesus quando vier. Jesus, Ele não afirma, mas Ele faz um questionamento. Se porventura quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra. Eu oro a Deus para que haja fé na terra, porque desde o dia que eu li esta palavra,
Deus colocou em meu coração, aleluia, uma preocupação, aleluia, de que haja fé na terra quando Ele voltar. Deus colocou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor sobre mim, desde o dia que eu li esta palavra, uma responsabilidade de trabalhar para que haja fé na terra quando Ele voltar. E essa responsabilidade, ela não é só minha, essa responsabilidade, ela é tua. Essa responsabilidade, aleluia, é de todos aqueles que creem em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós precisamos perguntar, aleluia, o que tenha impedido o operar de Deus em nossa vida. Muitas e muitas vezes nós precisamos, aleluia, perguntar a Deus o que tem impedido que os seus sinais, que as suas maravilhas sejam manifestas no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos sermos dependentes de Deus. Precisamos, aleluia, entender o que Deus quer para as nossas vidas. Precisamos aprender a respeitar os ministérios daqueles que Deus levantar em cura. Precisamos aprender a respeitar o ministério daqueles que Deus levantar em sinais, para não pecar contra Deus, não pecar contra o Espírito Santo de Deus. E nós estávamos ali, meus irmãos, mediante a leitura desta palavra, diante de uma situação insolúvel aos olhos humanos. Louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, a quantidade de pessoas era surreal. E não havia a mínima possibilidade, aleluia, de alimentar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele pergunta para Felipe: aonde compraremos pão para alimentar esta multidão? Aonde compraremos pão para alimentar esta multidão? Jesus, ele faz para Felipe uma pergunta para Jesus evidente, porque Jesus, ele já sabia o que havia de fazer. Jesus, ele já tinha resposta para aquela pergunta, ele já sabia o que havia de fazer. Assim como Deus, aleluia, quando ele pergunta para Isaías, em Isaías 6:8, em quem enviarei e quem há de ir por nós? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele continua ainda hoje procurando quem possa enviar, procurando quem possa ir por ele. E por esta palavra ele te pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta diz: eis-me aqui, envia a mim. Somos imperfeitos, somos falhos, mas quando o anjo ele tocar com a sua brasa, com o seu fogo santo sobre a nossa boca, estamos aptos para ser enviados, estamos aptos para fazer, para cumprir o ídolo de Jesus. Jesus diz por todo mundo: pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Esse ide é para mim, esse ide é para você. Faça como profeta, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele pergunta: aonde compraria pão para alimentar aquela multidão? Havia ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Ainda havia ali o remanescente alimentar. Ainda havia ali um pouco de alimento, ainda havia ali peixe. E deixa eu te dizer uma coisa: ainda há resquícios de fé aí.
ainda há dentro de você a crença de que Deus ele pode operar em grandes sinais, grandes prodígios e grandes maravilhas por meio de você. Por meio desta palavra haverá multiplicação na tua fé, haverá sinais na tua fé, porque Jesus ele continua buscando aquele que tem um pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos. Era o mínimo, porque havia ali mais de 5.000 pessoas, porque foram contados quase 5.000 homens. Mulheres e crianças não eram contados. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, aleluia, ele busca aquele que tem um pouquinho. Ainda tem um pouquinho aí. Seja você aquele homem que tinha 5 pãezinhos, seja você aquele homem que tinha 5 peixinhos, seja você aquele profeta que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, não confiando em você mesmo, mas confiando no poder de Deus, confiando na restauração de Deus, aleluia, no sacrifício de Cristo. Apenas dá o primeiro passo, porque quando nós damos o primeiro passo, aleluia, Jesus ele dá um passo também ao nosso lado. Porque um passo em nossa frente ele já deu quando veio, um passo em nossa frente ele já deu quando morreu pelo meu e pelo teu pecado, um passo em nossa frente ele já deu, quando ele nos ensinou. Hoje ele precisa do pouco que há em você. Hoje ele precisa, aleluia, da sua disponibilidade. Hoje ele precisa do pouco que você tem, para que ele possa fazer o muito, para que ele possa fazer a multiplicação, para que ele possa fazer a transformação, para que venha haver vida, para que venha haver salvação, para que a multidão venha se achegar a Deus outra vez. Hoje nós vivemos em um contexto onde muitas e muitas igrejas, algumas com 5 membros, outras com 50, outras com 100, outras com números bem maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podíamos estar vivendo outro momento. Com a tecnologia que temos, nós poderíamos estar vivendo outro momento. Nós não podemos se contentar, aleluia, com as cadeiras vazias. Nós não podemos, aleluia, se contentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com portas de igrejas que estão se fechando. E Jesus, ele continua buscando, aleluia, a solução que está aqui, a solução que está aí, a solução. Jesus, ele pergunta lá fora: onde compraremos? Mas Jesus, ele já sabia que ali havia um homem, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando Deus pergunta para o profeta: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele já sabia quem ele iria enviar. Mas ele precisa da nossa disponibilidade. Ele precisa, aleluia, que nós trabalhemos em conjunto com ele. Louvado seja o nome do Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é questionado: o que é isso? Para alimentar toda essa multidão, como eu disse anteriormente, quase 5.000 homens havia ali. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus, ele tomou aqueles 5 pães. Jesus, ele deu graças por aqueles 5 pães. Por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que haverá multiplicação na tua vida. Por meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que Deus vai multiplicar a pouca fé que existe aí.
Por meio da revelação dessa palavra, eu quero dizer que Deus vai multiplicar a pouca fé, a pouca esperança, a pouca coragem. Pela fé que tenho em Deus e pela revelação desta palavra, eu quero profetizar, aleluia, que Deus multiplicará, aleluia, as finanças da tua vida, porque o nosso Deus, Ele multiplica na vida espiritual, Ele multiplica na vida material. Louvado seja o nome do Senhor. E para que haja multiplicação, Ele só precisa que haja um pouquinho. Para que haja multiplicação, Ele só precisa que haja um pouquinho. Talvez você esteja olhando para as suas condições financeiras e diga: não há mais possibilidade de prosperidade aqui. Os sonhos acabaram, os projetos acabaram. Eu quero te pedir para lembrar da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para aquela multidão. 5 pães e 2 peixes em Jesus não dá para nada. Mas 5 pães e 2 peixes na presença do Senhor. Quando você começar a agradecer, haverá multiplicação de maneira tal que haverá sobra na tua vida. Haverá sobra na tua vida. Mas o que Deus vai te dar não é para você apenas, é para dividir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele rende graça. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele reparte, aleluia, com os seus discípulos, aleluia, a multiplicação daqueles pães. Os seus discípulos, aleluia, eles começam a distribuir por aqueles que estavam assentados ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começam a distribuir por aqueles que estavam assentados. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, aleluia, é que a solução ela vem de Jesus, que é o cabeça. Mas Jesus, Ele conta com seus discípulos para fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a distribuição sobre aqueles que estavam sentados. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje nós vivemos em um contexto diferente, onde muitos pastores estão se apacentando nas ovelhas, quando na verdade os líderes são para servir. Quando na verdade, aleluia, Jesus nos ensinou ao contrário, a solução veio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem serviu a multidão foram os discípulos, foram os apóstolos. Se fosse no dia de hoje, talvez os discípulos se assentam para ser servidos. Muitos apóstolos se sentam para ser servidos. Louvado seja o nome do Senhor. E isso atrapalha, louvado seja o nome do Senhor, o operar de Deus na tua vida. Atrapalha o operar de Deus, louvado seja o nome do Senhor no meio do teu povo. Precisa haver em nós o desejo de servir, a sabedoria para servir, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que todos ali se alimentando, todos ali estando fartos, sobejaram, louvado seja o nome do Senhor. Todos já saciados, ainda lhe sobraram 12 cestos de pães. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus faz é coisa grande. Quando Deus dá, Ele dá para sobrar. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser coisa grande, vai ser com sobra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai ser para dividir. E após dividir tudo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele não aceita o desperdício. Jesus, Ele manda para que os seus discípulos recolham os 12 cestos que sobraram. Jesus, Ele dá-lhe uma aula de economia. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuntem o que está sobrando. Não joga fora as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem te dado. Valoriza aquilo que te serve, valoriza aquilo que é dividido.
valoriza até mesmo aquilo que é sobra. Louvado seja o nome do Senhor, porque amanhã pode ser necessário para você, ou amanhã pode ser necessário para alguém. Jesus, ele nos ensina, aleluia, a valorizar até mesmo a sobra. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te perguntar: o que você tem feito com aquilo que tem sobejado na tua vida? O que você tem feito com aquilo que tem sobrado na tua casa? Muitas e muitas vezes, o alimento que sobra, você não tem coragem de alimentar um cachorrinho. Muitas e muitas vezes, o alimento que sobra na tua casa, você não tem coragem de alimentar um animal de estimação. Deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja o nome do Senhor. Se nós souber, aleluia, aproveitar as sobras, dar para fazer grandes coisas com as sobras. Muitas e muitas vezes nós guardamos roupas que nunca mais usaremos, e começa a mofar. Não serve para você, não serve para aquele que está precisando. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós aprendemos, aleluia, a dar com a mão, Deus, ele começa a derramar sobre as nossas vidas. Quando nós aprendemos a agradecer a Deus, a demonstrar gratidão diante de Deus, Deus começa a abençoar as nossas vidas. Muitas e muitas vezes aquele par de sapato que você não usa mais está mofando aí, e você não divide. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos dividir, aleluia, aquilo que nos sobra. Precisamos dividir, aleluia, aquilo que nos sobra na parte alimentar, aquilo que nos sobra, aleluia, nas roupas, nos calçados, aquilo que nos sobra como pertence. Muitas e muitas vezes um brinquedo velho que não está mais sendo usado, outra criança está precisando para brincar e você não tem coragem de doar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você retém as bênçãos de Deus sobre a tua vida, você as impede, aleluia, que bênçãos e mais bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida. Quando você retém as bênçãos de Deus sobre a tua vida, você impede, louvado seja o nome do Senhor, que Deus derrame mais bênçãos sobre a tua vida. Aprenda a agradecer, aprende a dividir, e grandes coisas o Senhor fará pela tua vida. Precisamos aprender a dividir até mesmo o nosso tempo, porque muitas e muitas vezes nós estamos ocupados com os nossos afazeres. Muitas e muitas vezes Deus, ele tem nos dado tempo de sobra, e ainda assim nós achamos que é pouco. Nós precisamos aprender a dividir o nosso tempo com a obra de Deus. Precisamos aprender a dividir o nosso tempo com os nossos amigos, com os nossos familiares. Precisamos, aleluia, aprender, aleluia, a dividir o nosso tempo com as coisas de Deus e não apenas as coisas materiais. Nós não podemos ficar retendo aquilo que Deus nos deu. O que Deus nos dá é para compartilhar. Aleluia, até mesmo a sobra tem que ter utilidade, tem que ser valorizada em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que está sendo alcançado por esta palavra, por meio da minha fé, aleluia, aleluia, eu quero profetizar multiplicação na tua vida. Eu quero profetizar multiplicação na tua finança. Eu quero profetizar multiplicação na tua fé. Pela revelação desta palavra, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a tua gratidão. Eu quero profetizar, aleluia, a multiplicação, louvado seja o nome do Senhor. Na tua saúde, no teu tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado em tua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos prosperidade. Prosperidade na saúde e nas finanças. Profetizamos, aleluia, sabedoria do céu. Para dividir, profetizamos gratidão. Para que mais bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós profetizamos sabedoria para servir, sabedoria para se colocar à disposição,
o nome de Deus seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Profetizamos, aleluia, sabedoria para administrar os bens que Deus tem colocado em tuas mãos, para administrar até mesmo as sobras, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não se agrada quando nós desperdiçamos aquilo que é colocado em nossas mãos. Aquilo que você não precisa mais, aprenda a doar. Aquilo que você não precisa mais, que você não usa mais, aprenda, aleluia, a disponibilizar para outras pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer por meio da tua vida, mas muitas e muitas vezes, aleluia, você retém demais o que Deus te deu. E isso impede que mais bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida. Aprenda a dividir, aprenda a servir, aprenda a valorizar, porque quando você começar a agradecer pelo pouco, Deus certamente te colocará sobre o muito. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a revelação da palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus da prosperidade, sim. O nosso Deus é um Deus que tem grandes coisas para fazer na terra dos viventes. O nosso Deus é um Deus que tem grandes sinais para fazer no meio do seu povo. E Ele multiplicará a pouca fé que há em você. Ele multiplicará os 5 pães e os 2 peixinhos que te restam. Louvado seja o nome do Senhor, para que o seu nome seja glorificado. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. A sua palavra não mudou, ela continua sendo a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós mudamos, mas vamos cada vez mais se aproximar de Deus, sermos cada vez mais dependentes de Deus, e de acordo com que nós, aleluia, se achegamos a Deus, grandes coisas Deus vai fazendo em nossas vidas, porque eu creio que grandes sinais estão para acontecer nos finais dos tempos sobre a terra dos viventes. E Deus precisa de alguém que esteja disponível. Deus precisa de alguém que tenha sabedoria para receber os dons que Ele tem para dar. Porque nós sabemos que no termo dessa palavra tentaram fazer de Jesus um rei, por causa dos sinais, das maravilhas que Ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele se retira dali, aleluia, para um lugar deserto, para ficar sozinho. E talvez, se Deus derramar sobre mim e sobre você, aleluia, o dom de fazer grandes sinais, grandes prodígios e maravilha, nós, aleluia, aceitaremos, aleluia, o título que não é imposto a nós. Que nós venhamos ter sabedoria para não aceitar títulos que a nós não foram impostos por Deus, mas que nós venhamos aceitar sempre o título de servo. Que nós venhamos aceitar com carinho, com amor, o título de ser o menor da casa, o título de servir a todos, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, mas quando Deus fizer, não aceita, aleluia, o pedestal. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus não te colocou. Não aceita o pedestal que Deus não te deu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não está te levantando para reinar sobre esta terra de maneira carnal, aleluia, mas para ser usado de maneira espiritual, para que vidas sejam, aleluia, alcançadas por Ele, para que haja salvação por meio dEle, para que haja fé na terra quando Jesus voltar. Esta é a revelação da palavra desta noite. Vamos orar ao Senhor, aleluia, para que Deus possa nos dar sabedoria. Vamos orar para que Deus possa multiplicar na minha e na tua vida. Vamos orar para que Deus possa nos dar sabedoria para termos humildade, para sermos servos, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, diante da tua presença, Pai, debaixo da tua proteção, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus,
para que o Senhor venha nos conceder sabedoria, para que o Senhor venha realizar grandes sinais, prodígios e maravilhas por meio de nossas vidas, ó Pai. Por que não dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, capacita-me, toca-nos com a tua brasa, Senhor, toca-nos com a tua humildade, nos concede, Senhor, o teu Espírito Santo, nos concede, Senhor, a tua humildade, Senhor, a sabedoria do céu, para realizar grandes sinais, prodígios e maravilhas na terra dos viventes, ó Pai. Aleluia, e que nós venhamos, aleluia, ter a humildade de aceitar o título de servo, que nós venhamos aceitar a humildade de sermos o menor da casa, Pai. Continua nos guardando, visita, Senhor, o teu povo com cura, Senhor. Senhor, visita com dons de cura nesta noite, com dons de grandes sinais, prodígios e maravilhas. Visita, Senhor, com o dom da multiplicação, com o dom de fazer multiplicar, ó Pai, com o dom da sabedoria do céu, de multiplicar, aleluia, pela fé, de multiplicar pela sabedoria, ó Pai. Ó Deus, alcança o teu povo, cura, santifica, batiza com o teu Espírito Santo, aviva a tua obra na terra, Pai, para que a multidão venha se achegar, Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Deus. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, as cadeiras vazias. Nós repreendemos, ó Pai, todos os levantes, Senhor, que tem se levantado para tentar destruir a tua igreja. Senhor, quando eu falo para a tua igreja, eu estou falando da tua igreja como um todo, porque o Senhor não morreu por uma placa de igreja. Nós não aceitamos, Senhor, as igrejas sendo fechadas. Nós não aceitamos, Senhor, a fé esfriando no coração do povo. Senhor, traz avivamento. Senhor, traz, aleluia, transformação, mudança de vida. Traz grandes sinais, grandes curas, Senhor, sobre esta nação, sobre esta geração como um todo, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que haja temor ao Senhor, para que haja salvação, ó Deus. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado.